Que cenário! Olha só o desenho daquelas nuvens, o reflexo no lago. E a viagem só está começando. Tem muito mais aqui na Terra da Luz da Suíça. O que este paraíso oferece? Cenários deslumbrantes e inspiradores, o charmoso estilo arquitetônico e a excelente gastronomia da região engadina, um passeio no túnel do tempo, ilhas e esportes para todos os níveis de aventureiros, experiência espiritual profunda, vistosas montanhas dos Alpes, lagos alpinos cristalinos e muito mais. Agora preparem os seus corações, porque nós vamos nos aventurar por uma rota de barco. Mas não é uma rota de barco qualquer. É a linha de navegação mais alta da Europa. E contemplação é a palavra-chave. Apesar da chuva, várias pessoas correndo ou fazendo essa trilha ao longo do lago. Provavelmente, se o tempo continuar assim, eu também vou fazer, porque deve ser muito bonito. Ali no centrinho do lago, como vocês estão vendo, tem alguém num barquinho, muito legal. Olha lá, gente, coisa linda. Eu até prefiro, para ser sincera, uma atmosfera dessa meio nublada. Eu acho super romântico, assim, pitoresco, é lindo, né? E aquela nuvem ali está trazendo um efeito todo especial aqui para o cenário. Que cenário lindo, meu Deus! Lindo demais. Buongiorno. Buongiorno. Parlo con Gianni Franco. Buongiorno Gianni Franco. Io non parlo bene italiano, ma comunicazione si può fare con la buona volontà, no? Da quanti anni c'è questo barco? Questo è a 40 anni questo barco. Giovanni está dizendo que há 40 anos que ele tem esse barco. 84. 1984. 84. E já é a quarta geração que faz essa rota. 3 generazioni. Va bene, 40 anos fazendo essa rota é algo fantástico. E siamo adesso è una rota la più alta d'Europa, guarda, di più alta d'Europa, é fantástico. Então estamos aqui Sì, piove, mas há qualcosa de romântico, pitoresco, é belíssimo. E, gente, eu vou dizer para vocês, é uma coisa única que eu vou fazer agora. Esse passeio aqui é algo único. Olha que lindo, já estou aqui dentro do barquinho. Ele é bem pequenininho. E olha o cenário aqui à volta do barco. E o barquinho tem 40 anos, gente. Pelo jeito, um cachorrinho ali querendo vir com a gente. Tá falando, me espera. Este lago, gente, é o maior e mais belo da Alta Engadina, sabia? E assim, cercado por essas florestas de larício, oferece uma comunhão assim total com a natureza assim pura, natureza raiz, sabe? E aí caminhar, praticar esportes aquáticos, seja assim no dourado do outono, no gelo negro do inverno, ou na esplêndida luz do verão, esse lago ia ser uma experiência maravilhosa em qualquer estação. Isso aqui é um brinquedo para a alma.
E a gente está nessa parte da Suíça que pouquíssima gente conhece. As pessoas pensam que na realidade aqui na Suíça se fala 3 idiomas, que é o italiano, o francês e o alemão. Mas não é. Aqui tem a parte que fala romântico, que é um cantão pequeno, porém lindo, lindo, lindo. E é onde eu estou agora, fazendo o tour, né, da expedição por esse cantão. Ai, cara, olha aquela pedra, que coisa linda. Olha lá. Gente, é fantástico. Mas vocês podem vir sem medo, porque eles falam inglês, falam italiano. Inglês é porque está muito perto da Itália, sabe, gente? I will translate later for the other people. Yes, yeah. You told that September. Yeah. Usually September it's a calm month, so if you want to enjoy the boat with this weather, fascinating weather, but also like with few people around, is the best moment to come because the boat is very crowded during the summertime. So between the middle of July and middle of August, there are a lot of tourists that then they come back at the beginning of October. Yes. During Swiss vacation. But but May maybe it's also a good month too. Yes, but in the winter time, you don't drive the boat in the winter time. No, because this usually this lake it's icy. Really? Uau! E ele estava dizendo que os melhores meses são setembro e maio, claro. E aí eu perguntei no inverno. No inverno esses lagos congelam. Inclusive em alguns lagos eles praticam os esportes super especiais. Inclusive ontem nós vimos Silva Plana, não é? E eu fiquei sabendo que no inverno em Silva Plana eles têm uma espécie de kitesurf no gelo. Olha que legal! Kitesurf no gelo, gente. Então, quer dizer, significa que todas as estações do ano são super interessantes. Na realidade, eu acho que vale até a pena você fazer esse passeio com o tempo nublado, porque olha só, você num tempo bonito, você não tem essa dança das nuvens na frente das montanhas. Eu acho assim fantástico, isso aqui para mim é único. Eu até prefiro, para ser sincera, porque no verão você tem as cores marcantes, no sol, né? Mas esse cenário que a gente está tendo aqui nas montanhas, agora com a dança dessas nuvens nas montanhas, a gente não tem isso num dia ensolarado. Olha que coisa linda! E olha só aqui ao lado uns pinheirinhos. Meu Deus, gente, olha aqui, que lindo! Isso não tem preço. E pensar que quando eu acordei de manhã, eu falei, gente, tá chovendo, não vai ser legal, assim, não vou conseguir. Cara, a surpresa foi super agradável, eu jamais conseguiria esse cenário num dia de sol. Olha que lindo. Não deixe de fazer nada por causa do tempo.
O tempo, você se adapta a ele e sempre tem algo muito interessante a fazer com qualquer tipo de tempo. Isso lá na Islândia eu já tinha percebido, porque na realidade lá na Islândia virou uma grande chave dentro de mim, da minha alma, que mudou o meu mindset, a minha concepção em relação a inverno, a frio. Porque basta você ter a roupa adequada que você consegue extrair coisas interessantíssimas de qualquer tempo, qualquer lugar e aproveitar e curtir, e é isso aí. E olha aqui diante de mim. Você está acreditando num negócio desse, gente? Tem que ficar olhando. Para acreditar, você precisa de uns 5 minutos. Acreditar que isso aqui é real. Ah, que lindo. Obrigada, obrigada, natureza, universo. Gente, nós estamos nos aproximando de um local. Estão vendo aquelas casinhas ali? Aquele lugar ali se chama Isola. Ali eles produzem um queijo de cabra assim fabuloso. Nietzsche dizia que este vilarejo é a esquina assim, mais encantadora do mundo. E realmente ele tinha razão, porque é muito lindo mesmo. Pois é, gente, o vilarejo, conhecido como Terra da Luz, atraiu vários artistas intelectuais para cá, tipo assim, Thomas Mann, Hermann Hesse, Paul Klee, Albert Einstein, Rudolf Steiner, David Bowie, vários frequentaram esse vilarejo durante um tempo. Olha aqui. Ai, olha os doces. Gente, olha esses doces aqui. E as tortas, olha só, gente. Para quem gosta de um docinho, isso aqui é especialíssimo. O vilarejo, gente, tem duas partes, Sils Maria e Sils Beja, sendo que Sils Maria é o maior deles. E o município também assim inclui Valfex, Plão da Leja e 3 montanhas, Grevasalvas, Blanca e Buaira. E nessas montanhas existiam assentamentos de fazendeiros que levavam as vaquinhas para passar o verão. E lá eram produzidos queijos, sabe? E é isso. E essa prática das vaquinhas subirem para passarem uma temporada de verão nas montanhas é muito comum aqui na Suíça, né? Eles chamam aqui de Aufzug quando elas sobem, Abzug quando elas descem. E quando elas descem, exatamente em setembro, outubro, e é assim um evento, porque elas descem assim com a cabecinha enfeitada de flores, e eles vêm caminhando com as vaquinhas todas, dizem que é muito lindo, e eles vêm com as roupas típicas, sabem? Eu vou até agora em outubro ver se eu vou a alguns lugares assistir isso, deve ser muito interessante. Gente, foi exatamente aqui nessa casa que Nietzsche passou alguns verões. Entre 1881 e 1888, ele alugou um quartinho e, como ele dizia, nesse lugar maravilhoso que ele chamava de a esquina mais encantadora do mundo, nasceram algumas obras super importantes, tipo Assim Falou Zaratustra, Gaga e a Ciência.
E essa era a vista, gente, que Nietzsche tinha da janelinha do seu quarto. Uma janelinha bem pequena. Claro que devem ser outras casas, né? Não deve ser mais original, mas a paisagem, o vale, né? Aqui a floresta, os pinheiros, tudo isso deve ter continuado, né? Como naquela época. Ai, que emoção, gente! Eu adoro filosofia, adoro Nietzsche. Deixa eu fechar a janelinha aqui. E virar aqui no quartinho para a gente ter a nossa última imagem do quarto de Friedrich Nietzsche, as paredes. Ele quis que fosse nessa cor verde, com a cama. Não é mais a cama original, mas é uma cama muito parecida. O armário. E aqui onde ele fazia a sua toalete matinal. Ai, gente, que emoção. Impressionante. Ai, que lindo. Onde o silêncio das montanhas ecoa alto, o tempo pausa e o caos se dissolve. A alma flutua entre picos e sonhos em um refúgio onde a calma é a única realidade. Os pensamentos encontram ecos profundos e o linguajar é a poesia. A natureza sussurra mistérios amigos e convida a alma para escrever novas histórias.